Bom dia, pessoal. Sou Rodrigo Sangalli, vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC. Estamos aqui com o Bruno Aguilar para mais uma palestra aí sobre orientações, sobre as infrações contábeis e presunções legais de ICMS. Antes de iniciar a palestra, eu queria convidar vocês para participar do nosso Congresso Brasileiro de Contabilidade, que vai se realizar em setembro, em Balneário Camboriú. As inscrições já estão abertas. Vamos ver se a gente consegue levar uma comitiva bacana aqui do Espírito Santo para participar lá nesse evento. Muito conhecimento, muito network. Esperamos vocês lá. Bruno, com você. Bom dia, obrigado aí, Rodrigo. Vamos tocar aí. Ó, pessoal, deixa um recado aqui, hein? Esse convite para Balneário Camboriú, para o Congresso, pode perder não, né? Além de aprender muito, tem descanso, tem contato com as pessoas. Tamo junto. O Rodrigo já falou aqui, eu já tô louco para sair essa inscrição. Mas vamos dar prosseguimento então, Rodrigo? Vamos lá. O Rodrigo é meu parceiro de hoje, né? Um abraço também para Paula, que me acompanhou nesses dias. Um abraço para todos os colegas lá da Cefaz, né? Aqui essa parceria que já vem se consolidando, né, Rodrigo? Cada vez mais da Cefaz, CRC, levando conhecimento assim estratégico, conhecimento de contabilidade, aspectos fiscais, compartilhando assim esses procedimentos. Então, muito importante essa parceria. Todos os colegas que acompanham, as contabilidades que continuam aí as conversas depois, seja tratando, né, nos canais digitais, no Instagram, no YouTube. Labram aqui, ó, já deixei o QR Code aqui, leva do QR Code aqui do lado, para quem quiser depois, tem um canal que fica também algumas informações mais aprofundadas lá do Nada Óbvio, né? A parceria aí a gente já comentou, então vamos falar sobre o tema aqui nesse calorão, a gente não pode nem perder tempo, que tem muito assunto. O Rodrigo falou que tem muita pergunta aí que ele vai fazer, vamos discutir aqui. E aí eu quero mesmo participar, que vocês participem, coloquem todas as questões, são questões bem amplas, né, assim, né, infrações contábeis e presunções legais. O recorte que nós vamos fazer aqui é ligado ao ICMS, mas as questões das presunções legais, ela acompanham as fragmentações da tributação, né, seja no imposto de renda, no imposto sobre serviço, sempre vão se ancorar, né, nas presunções legais para tratar especificamente as questões que afetam, né, a auditoria contábil, né, as análises aí de infrações contábeis que podem ter, né, atuado. Então, assim, tem um universo, e todos, né, sabem dessa complexidade, né, o universo da contabilidade, da tributação. E esse tema é um tema também que ele trabalha com várias áreas do saber. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente vai tratar questões do aspecto jurídico, né, questões no aspecto contábil e também até mesmo de aspectos de tecnologia. Então, assim, é uma questão multidisciplinar que no dia a dia traz esses aspectos relevantes, seja no campo jurídico, no campo contábil, tributário e também no campo tecnológico. É claro que a proposta aqui, né, nós não vamos, nem pretendemos extenuar todo esse tema, estressar ele ao limite, não. A gente vai trazer caminhos, discussões, propostas, perspectivas do fisco, perspectiva de melhores práticas, do compliance contábil, compliance fiscal. Então é muito importante construir todas essas discussões, porque trazendo também uma experiência lá, né, como auditor, como julgador de primeira instância, muitas das vezes a gente se depara com questões que as presunções legais na Constituição, instrumentalização do lançamento fiscal no auto de infração, traz muitas dúvidas, seja na forma da impugnação, nos questionamentos. Então é importante também um esclarecimento até para o contribuinte entender melhor a dinâmica de uma lavratura de auto fiscal, como a presunção sustenta isso. Então é importante, né, que vocês tenham essa participação e conto com vocês aí a partir de agora nessa jornada que a gente dá início aqui. Beleza? Vamos lá? Espera aí que segura. Pode passar? Passa aí. Aí, isso, já passou aqui. Deixa eu testar aqui. Isso, beleza, agora foi tranquilo aqui comigo. Vamos contextualizar um pouco aqui. Sempre aquela parte que a gente sempre trabalha de contextualização e referenciais teóricos também, para dar essa dinâmica de fato, né? É importante, né, para quem já vem acompanhando essas lives aqui no CRC, esses momentos de interação que nós temos aqui, é importante entender esse cenário que a contabilidade vive também e a auditoria fiscal nesses tempos de reforma tributária. É extremamente relevante isso porque todo o conceito, a estrutura do sistema tributário alterado pela emenda constitucional 132,
ele traz novas dinâmicas a partir desse ano já tem impactos, mas 2026 fortemente com a vinda do IBS e do CBS. Então, muitas das questões fiscais, elas deixarão de existir no passado que tem esse atrelamento ao ICMS e partirá as questões de IBS e CBS. Mas uma coisa que se manterá em toda essa jornada será as perspectivas de auditoria contábil. Principalmente, pode até, vamos dizer, vai ter uma nova lei, né, que estruture toda uma lei complementar sobre o IBS, mas provavelmente as presunções contábeis permanecem. As leis, né, de regência do ICMS não vão ter mais a sua aplicação, mas a gente vive esse controle agora mais focado no contábil. Então, assim, é interessante esse aprimoramento pelos contabilistas, contadores, profissionais em geral, de consultoria, advogados, como também auditores, porque a auditoria ela já está numa preparação crescente para um fortalecimento, uma reestruturação, até mesmo processos de reaprendizado sobre a auditoria contábil. Então é interessante, eu trouxe 2 livros referenciais de colegas assim que trabalharam esse tema de forma profunda, lembrando, o recorte nosso é ICMS, então assim, que tragam essa temática, então seja o livro Fraudes Contábeis, né, repercussões tributárias, né, com o ICMS, do colega Alexandre, né, e Anderson da Cefaz Bahia, e também um grande colega, né, que eu não gosto muito, foi um grande mestre e instrutor, professor, grande José Silvério, que ele trouxe esse livro, A Contabilidade como Instrumento de Auditoria Fiscal. E aqui que eu quero destaque para quem está aí assistindo, aqui que eu peço a sua atenção, porque para aqueles que assistirem até o final da palestra ali, eu já combinei com o Rodrigo aqui, no final nós vamos fazer o sorteio desse livro aqui do José Silvério, que é um extremamente, né, importante, a contabilidade como instrumento de auditoria fiscal. Tem vários estudos práticos, isso traz também uma dinâmica um pouco maior, né, e mais específica, além da teoria, né, casos concretos, casos ali que você pode aprofundar o conhecimento, a ligação da estruturação, da detecção de fraudes, de erros contábeis, a detecção também dos aspectos ali, as contas mais interessantes, né, de serem avaliadas no processo de auditoria contábil e também de compliance contábil e fiscal, né, porque a empresa também produz a sua auditoria interna. Então, assim, fiquem atentos aí que no final nós vamos sortear para quem, Bruno? É para quem mandou uma pergunta ali pro Rodrigo, fez um comentário, participou, se inscreveu. Então, essa é a proposta, assim, porque é aquilo que eu sempre falo. Não tem que ficar só aqui nessa palestra, nesse tempo. Eu sei que muitos gostam de assistir até depois, né? Sabe aí que divulgou e tal, e assistem depois. Mas é importante para quem está aqui, para quem se esforçou e tal, a gente fazer esse sorteio, que também a gente expande essa conversa, expande aí essas questões ligadas à auditoria contábil, que não tem como fugir hoje. São fundamentais, né, Rodrigo? Assim, hoje a auditoria contábil, você vê assim, ganhando um outro plano, né? Sobre a transparência das empresas, a integridade das empresas. Então, assim, até nas questões hoje eu vejo muito de perícia contábil também ganhando um destaque, né, de avaliação de empresas. Então, é extremamente relevante a detecção e essas análises. Essas são 2 obras referenciais, dentre outras que eu sei que vocês sabem. E aí deixa essa reflexão, né, que na complexidade da tributação, o conhecimento é a bússola que orienta os profissionais da contabilidade. Então, assim, é aprimoramento, todos sabem aqui, serão 10 anos de transição de modelo tributário nacional, que já nasce com novos princípios. Então é importante e relevante o quê? Né, transformar o conhecimento como bússola, mas aquele conhecimento ligado à prática, ligado a referenciais que de fato nos instigam e fazem a gente constituir um conhecimento de fato transformador. Vamos lá? Então, feitas aí essas perspectivas, vamos partir aqui, né? Então, primeiro, assim, é interessante a gente fazer esse recorte, né? Essa proposta. A gente vai evoluindo, né? Das infrações, das presunções, os casos práticos, mas é importante, fundamental, o quê? Primeiro, essa perspectiva de infrações contábeis, né? Elas vão se referir a essas violações às normas, procedimentos. Todos os profissionais de contabilidade, né, seguem os seus procedimentos contábeis emanados pelo CFC, né? E aí você tem também as normas, seja mesmo normativos internos, normativos ligados à auditoria mesmo, aí você vai ter os regramentos dos tributos que essas empresas vão estar envolvidos, aí você pode ter essa gama, né, hoje ainda variada, né, Estado, município e União, mas assim,
O que isso pode acarretar é o seguinte, muitas das vezes você tem penalidades, essas violações podem acarretar multas, muitas das vezes até repercussões ligadas aqui, né? Repercussões ligadas à reputação da empresa, aí vão avançar, né? Teve até uma palestra recente aqui sobre responsabilização de terceiros, que aí se discutia, né? Ah, como que eu posso, esse excesso de poderes, essa violação da lei, como é que ela impacta, né, uma responsabilização de terceiros, além do que a empresa pode ser esses efeitos repercutidos. Então é importante, né, trazer essa perspectiva. De fato é o seguinte, né? E aí, surgiu uma palavra bonita em inglês que as pessoas falam assim, né, soltas ao vento muitas das vezes, que é, não, eu tenho toda uma política de compliance e conformidade na minha empresa. E aí, o que é compliance aí para você? Não, compliance para mim é quando eu sigo as regras. Ué, mas já não existia, né, seja pelo previsto o princípio da legalidade, a administração pública só é regida pela legalidade, os meus procedimentos têm a lei que o impõe, e a partir de agora o compliance mudou tudo? Não. Então, assim, tem que entender que o compliance ele não é apenas o cumprimento das regras e leis, porque isso já existe um princípio que impõe, né? E existe a lei também que ordena, mas ele é um processo, é um modo de pensar, além da exigência legal, ele é uma medida de responsabilidade e integridade, né? Entender o que de fato a empresa tem de um conceito hoje, o nosso modelo tributário traz efetivamente o princípio da transparência, né? Então, com esses modelos hoje, a sociedade cobra cada vez mais modelos éticos e íntegros das empresas, né? O fisco também nas auditorias. Então, são conceitos que cada vez mais eles vão se expandindo. Então, as infrações contábeis, eles podem aí acarretar essas violações, mas ele trata principalmente esse recorte que a gente vai tratar ligado às infrações contábeis. Aí, é importante, então, vamos fazer uma diferenciação para ficar bem claro, né? Tipo assim, porque às vezes a pessoa, assim, tudo que eu fizer, ele já tem um impacto, eu tenho uma infração, isso daqui é uma penalidade, aí já aqueles mais assustados vão dizer, isso daqui é um crime, não, eu já posso perder tudo, se o contribuinte ali não pagou o imposto, já é minha responsabilidade? Não, você tem que entender também a dinâmica, né? A dosimetria, a proporcionalidade, como que você difere o que é, né? O que é fraude, o que é erro contábil, né? Mas a diferença essencial, ela está ligada ao quê? A uma intencionalidade, ela reside na intenção desse equívoco, a intenção desse erro. Ele tinha proveito próprio? Ele foi um erro de procedimento, de desinformação, de sistema, né? Porque isso acontece, muitas pessoas hoje acham que o sistema, né, Rodrigo, se tornou algo que não erra, né? Que não tem, mas se você que leva essa informação equivocada para os algoritmos, para a forma, ele vai gerar informação equivocada. Por isso que você também tem aquela frase, né, a inteligência do negócio. Não é só comutar regras, né, mas qual é a inteligência do negócio? Então, assim, ele pode resultar, então, assim, todo o processo contábil ele vai estar sujeito a isso, né? Ele hoje é um processo digital, não mais sujeito àqueles erros clássicos, né, que tinha rasuras, né? Se você olha como é que é. É porque alguns livros ainda estão em papel, né? Mas na própria lei de regência do ICMS nas penalidades, tem lá a questão de rasuras, né? E a maioria hoje está digital. Mas você tem o tempo do mercado, o tempo do Estado e o tempo da vida também, que a gente vai ir lidando com eles na harmonia, né? Então fica aí essas reflexões aí primeiro, assim, né? E aí eu acho que tem tomar uma água aqui, minha primeira início aí. Como é que tá aí, Rodrigo? Tá aí o pessoal, né, se agitando? Estão com mais de 80 inscritos aqui assistindo ao vivo. E tem gente de Sergipe, Paraíba, São Paulo. Isso, bom. Então, assim, o bom é isso, né? Que essas discussões, né, alcançam. Eu acho que o virtual, a vantagem é isso, alcança o Brasil todo. Que o ICMS, né, ele é, de fato, o mais complexo, né, dos tributos. E tem esse aspecto, né, de ser envolvendo os estados, esse interesse. Então, um grande abraço para todos aí que nos acompanham, né, de todos os estados. Participem aí também, que a gente tá aqui para trocar informação, conversar, entender, né, o que vocês querem trabalhar. Mas, então, vão aqui trazer algumas perspectivas de alguns pensadores, né, principalmente profissionais ligados a doutrinadores ligados à contabilidade. Então, assim, olha lá.
A fraude é totalmente diferente do erro, pois foi intencional. Olha a intenção ali, ó, que aí vai dizer aquela coisa do proveito em causa própria, do dolo, do fim, da intenção de agir, na obtenção de um resultado que ele buscava, né? Então, assim, aí se a gente for numa esfera penal, aí ele vai ter aquela questão, a definição do crime doloso, né? Diferenciado da culpa em si, né? E normalmente o criminoso procura escondê-la, fato que gera mais trabalho, astúcia. Então, muitas das vezes, isso já é um detalhe importante, que as presunções legais vão dar uma eficácia maior na busca e rastreabilidade ou identificação de infrações ou ilícitos contábeis, porque de fato ela torna uma ficção para você alcançar o que de fato se pressupõe com essa infração da forma que foi praticada. Então já começa a entender essa astúcia, essa dificuldade, né? Então você vai ter, no uso da presunção, ela vai se basear em suposições, em ficções legais, para que ela possa dar amparo à definição de um quantum, de um valor a ser tributado, de uma base. Mas é importante, no final das contas, que a gente não esqueça esse detalhe fundamental, né? Esse detalhe fundamental aqui ligado à tributação. Porque muitas das... Aí, Rodrigo, eu divido com você uma coisa que eu recebo muitas das vezes como julgador de primeira instância, né? Que aqui ele coloca aqui, ó. Para efeito de enquadramento de uma ação como fato gerador de tributos, aí eu estou falando da variedade, né, de tributos, taxas, né, impostos, irrelevante se o mesmo foi em consequência de erro ou fraude. É claro que, em termos de responsabilização, pode ter diferenciação, né? Um dolo você pode ter até outras esferas atuando, né? No caso da penal. No erro, não. Mas para a fixação, para a ocorrência do fato gerador tributário, para a imposição num lançamento, independe se tem culpa ou dolo. E aí o que acontece muitas das vezes, que às vezes vem algumas defesas, que aí se utiliza de argumentos, às vezes ele pode utilizar de argumentos para atacar certas argumentações, certas provas, e aí o que ele busca é justificar. Ah, não foi a intenção, foi de boa fé. Mas assim, ele independe aqui, o erro pode ter sido praticado de boa fé, mas se ele teve a ocorrência por causa disso, de uma presunção, uma ocorrência de um fato gerador tributário, ele vai ser imposto independente aqui de dolo ou fraude. Mas aí a fraude ou essa culpa aí do erro, ela pode ser apurada também depois em outras instâncias, mas entendendo que existem os erros e as fraudes, existe a intencionalidade na fraude, e aí se a gente for pensar em fraudes estruturadas, né, ainda mais existe um conluio, existe uma sistematização, existe uma cadeia de comando, existe toda uma operacionalização que hoje, né, você está muito além do que apenas... a grande questão hoje é que você, para apurar grandes fraudes estruturadas, dificilmente você vai encontrar apenas nas escriturações contábeis, nas documentações. Você tem sistemas aí apurando por fora, e aí você precisa de muitos físicos que têm se utilizado de laboratórios, né, perícia computacional para rastreabilidade, né? A gente pode comentar até um pouco sobre isso, que é uma forma de demonstrar, né, que houve práticas de fatos geradores à ocultação das contabilidades, mas olhando o aspecto digital. Então, importante destacar que, independente de dolo ou culpa, ou erro ou fraude, você vai ter, se ocorrer o fato gerador, vai ter imposição tributária ali, né? O fisco, a União, o Estado não ia abrir mão daquela valor que ele entende, né? Se foi porque você errou. Você pode ter, assim, dosimetrias mais leves, mas é importante ter atenção disso. Até pela prática, né, das denúncias espontâneas, e hoje ocorre muito, né, com as situações aí de ferramentas como cooperação fiscal, ferramentas de denúncia espontânea, termos de ajuste de conduta, né, para auxiliar o contribuinte. Mas vamos seguindo lá. Então, assim, já que a gente começou, então, a tratar um pouco sobre as fraudes, eu quis, assim, definir algumas que são mais recorrentes, né, são mais utilizadas no aspecto do ICMS, né? Você pode ter outras no imposto do imposto de renda, você pode ter situações ligadas ao lucro, né, ao lucro das empresas. No ISS você pode ter outras situações mesmo de ocultação de vendas, mas
No ICMS, em razão da peculiaridade dele, ligada à circulação e creditamentos, né? Então, por isso que a preparação hoje, né, Rodrigo, é interessante o seguinte, eu sempre falo assim, que o contribuinte hoje, o sujeito passivo, os profissionais da contabilidade, eles têm que já estar com o olho aqui no ICMS e já preparando esse olho para a reforma, porque muitas das questões que estão aqui, elas não vão ser assim como, lembra como existia a nota calçada no papel? Ela nem está aqui mais, porque o documento está todo eletrônico, né? Então, assim, provavelmente com um imposto sobre valor adicionado, é outra forma, né, de caso, né, ocorra fraudes ligadas a infrações fiscais e contábeis. Mas aí você tem aí, podemos definir a título de, né, só de ilustração, né, não de conhecimento, porque esse é um conhecimento que não agrega, mas é a título de ilustração, subfaturamento das vendas, né, que aí você busca o quê? Né, valor menor para menor valor de tributo a ser recolhido, né, você busca atuar o quê? Na base de cálculo. Emissão de notas frias, né, porque aí essas notas geralmente vão ter aqui essas inexistentes para gerar o quê? Créditos fiscais indevidos, que vão ter que ser buscados em auditoria para os autos ligados a acreditamento indevido, às vezes para encobrir saída de mercadoria, que não teve pagamento do imposto. Mesmo essas notas frias, né, podem ser utilizadas para, né, entradas e acertos de estoque. Hoje é um grande problema, né, você tem estruturas hoje de fraudes estruturadas para utilizar empresas laranjas, também conhecidas como que empresas noteiras, né, que são empresas criadas, também chamadas de empresas de prateleira, porque muitas das vezes elas têm uma facilidade em ser constituída e são utilizadas apenas na produção de crédito. Então tem empresas laranjas, então essas empresas fictícias vão de fato que mascarar certas operações, mascarar operações de recolhimento de imposto, principalmente às vezes com no uso da substituição tributária, né, para distorcer o uso da substituição tributária, no propósito de evasão de impostos. Práticas, né, muito ligadas ainda ao varejo, né, que pode ser omitir notas fiscais, a não emissão de nota. Você vê que hoje, assim, existem cada vez mais programas ligados à emissão de nota. Aí você tem o Nota Premiada Capixaba, que o contribuinte se interessa. Você tem alguns estados que devolvem o imposto, né? Você tem a devolução do imposto, alguns estados, em destaque o Rio Grande do Sul, que devolve, né, esses impostos ligados à nota fiscal. Então você tem o elemento da cidadania praticada junto com o controle do cidadão também. E outra também, assim, essa manipulação de crédito. Aí, queria fazer aqui, Rodrigo, um alerta também, que muitas das empresas, às vezes mal assessoradas mesmo, e a gente tem, às vezes lá você vê muito essas questões desses julgamentos, o uso, né, do CST 060 como se ele tivesse o crédito de substituição tributária, quando ele não tem, quando aquele produto não é. E muitas das vezes, aí vão trazer para a prática, muitas das vezes ele é só um erro. Não é uma prática deliberada de fraude que ele fez. Às vezes ele nem sabe que o CST 60 pressupõe que o recolhimento foi anterior à substituição tributária. Mas por uma má qualidade da entrada e classificação fiscal das mercadorias, ele usa. Só que aí depois, o que acontece, hoje você tem muitas malhas, cruzamentos, auditoria específica, você tem o CST 60, onde deveria ter uma alíquota própria, né, alíquota modal, que não tem esse recolhimento. Então, assim, eu faço esse alerta, muita atenção para o seu cliente, para o seu contribuinte, na classificação fiscal da mercadoria, porque muitas vezes essa manipulação do crédito, ela é de fato virtude de erro, não tem um propósito de fraude ali não, ele utiliza uma classificação equivocada, só que hoje os sistemas são digitais e de cruzamentos, ele vai apertar, né? Pode falar. O importante é treinar também o operador do seu cliente, né? Ele tem que ter um contato com o contador para que eles tenham um treinamento sobre classificação fiscal, porque hoje esses erros são muito comuns, né? A pessoa não tem o devido treinamento, às vezes não conhece a realidade operacional da empresa e acaba colocando uma classificação fiscal que induz ao erro. Sim, você está totalmente correto, assim. Hoje, capacitação para quem produz a entrada de informação fiscal da empresa é essencial. E também a consultoria com essas empresas, porque muitas das vezes as empresas até promovem ali classificação, assim, a contabilidade, né? Promove os acertos da classificação, às vezes provém esse serviço, em termos de consultoria, porque aí você nota assim, que às vezes empresas de médio porte pequeno, que tem mais dificuldade mesmo dessa qualidade
da prestação de serviço, porque você vê assim, uma padaria colocando um CST 60 de substituição tributária, quando ele vende suco e bolo. Né? Um bar, quando produz ali, ele vai colocar um drink como se tivesse substituição tributária, mas o drink teve uma preparação. Então, assim, muita dessa... Aí eu não coloco assim, no caso do erro, esse CST. Mas tem situações, aí eu já vi, agora vamos levar para fraude, de mau assessoramento, de que algumas empresas ou consultorias, faz um ajuste no seu PG10 como se fosse ali compras maiores de serviços, ou uma questão de substituição tributária, ou os ajustes na EFD, na E111. Entendo, se você não tem lastro para esse creditamento, ele não tem como se sustentar, principalmente hoje, você tem ferramentas de otimização, né? Então, entender todas essas questões, né, são listas mais amplas, né, para ver onde que tem a ocorrência maior desses erros. Então, é importante verificar isso para evitar aí, né, mesmo que você tenha uma notificação, um questionamento, uma justificativa, e está amparado também para demonstrar, né, quando você queira comprovar. Vamos seguir então? Então, assim, para encerrar aqui é um fechamento, né? Então, a gente trabalhou esse primeiro aspecto, o que até agora? Só falamos de infrações contábeis, definindo se existem erros ou fraudes, né? Apresentamos algumas discussões das práticas mais sujeitas ou mais detectáveis em termos de infrações contábeis. Então, assim, entender, né, que essas fraudes, né, vão ser atos deliberados, que vão atacar esse registro financeiro, né? Se tem uma intenção, qual é a intenção? O propósito é reduzir a carga tributária, seja no seu lucro, seja nas compensações ali do crédito, débito e ICMS, ou mesmo seja nas suas vendas para o serviço, né? E aí as contribuições também podem estar sujeitas a isso. E também, assim, pensando em termos, se a contabilidade, né, ou de fato a linguagem contábil, ela é o que externa, é o que demonstra a saúde financeira, assim como a gente tem indicadores da qualidade da nossa saúde quando fazemos exames, né? A contabilidade tem uns indicadores para atestar o quê? Se essa linguagem está corrompida, se a integridade está afetada, se o aspecto tributário ele não corresponde ou é não conforme, né? Então ele afeta o quê? No final é a sustentabilidade, né? De fato, ao final, quem aí não se surpreendeu com casos aí recentes aí, noticiados na mídia, então pode se comentar tranquilamente, como o caso da declaração, da escrituração dos registros contábeis, né, expostos aí das lojas americanas, e como o impacto disso foi tão rápido, né, como as repercussões disso foi tão rápido, e isso é algo recorrente. Então, assim, a contabilidade é a linguagem dos negócios, e a corrupção dessa linguagem por fraude compromete a integridade financeira da empresa. O caso do Lojas Americanas eu acho que ilustra bem. É importante, né, esse acompanhamento. E aí, ainda que não esteja uma empresa de grande porte, se ela, pelo menos como propósito, ela buscar essas definições, ou pelo menos essa conformidade, que de fato ela tem maior chance de buscar essa sustentabilidade. Entendendo, assim, voltando aos aspectos de ressaltar da reforma tributária. Tudo isso tende a ter um outro modelo, um modelo... Exatamente, se você pensar a reforma tributária nesse outro contexto, é um modelo essencialmente financeiro. Então, todas as explorações contábeis ganham maior destaque, o documento e a qualidade do documento, igual o Rodrigo falou, ganha maior destaque, uma relevância, porque ele que vai ser a base para a tributação, e a gente entende esses impactos aqui bem detalhados. E impactos também, até se teve uma má prestação de serviço contábil, pode ter repercussão, né? E se ele participa de uma fraude, ainda mais. Então, vamos lá? Então, assim, encerramos, então. Vamos agora para as presunções, né? Vamos fazer alguns recortes, mas pensando nas presunções legais, né? Então, presunção é uma suposição, é uma ficção jurídica criada, né, para que possa amparar certos procedimentos que o fisco, a justiça, porque existem presunções legais tributárias, penais, né? Ele vai garantir, ele vai presumir a ocorrência, né? Pode ser uma presunção que ela é absoluta, né? Ou pode ser uma presunção relativa, que vai admitir que você prove o contrário, construa essa construção jurídica chamada presunção. Então, assim,
eles são utilizados, né, para o fisco, para combater, né, as fraudes, assumindo verdadeiros, né, contra a parte contrária, né, que se prove contra a parte contrária. Então, assim, ele vai assumir certos fatos como verdadeiros, ele vai, através de um fato conhecido, ele vai supor um fato que tenha ocorrido, né? Vai se tornar presumido. Então, assim, é importante que essa presunção ela vai estar prevista legalmente, ela não nasce, né, do aspecto criativo e inovador dos usuários, né, dos auditores, dos operadores do direito, dos contabilistas ou mesmo dos empresários. É decorrente de lei. E a importância no nosso recorte, né, é no aspecto do ICMS, que são cruciais para o uso da fiscalização, porque senão, principalmente, lembrem todo o aspecto de uma fraude estruturada, de uma fraude mais elaborada, de um erro de difícil ocorrência. Ele vai ser mais difícil e a justa tributação e vai afetar, de fato, o quê? O combate à concorrência desleal, até mesmo, né, a lavagem de dinheiro, que aí, né, circula. Então é importante isso, né? Então ele tem aplicação em quê? Nas auditorias, né, as presunções vão identificar as inconsistências e o mais importante delas, definir uma base tributária. Então ele vai definir qual que é a base de cálculo ali para essas operações, essas movimentações, essas distorções e inconsistências, esses valores que não apresentam lastro, né? Esses empréstimos que não têm a justificativa, mesmo essas constituições ali, esses pagamentos que já ocorreram, mas não estão definidos e detalhados. Então, assim, são hipóteses legais de importância essencial para a eficiência da tributação do ICMS em especial, mas de todos os tributos. E eles serão sempre aplicadas em auditoria. Por isso que é importante, mais do que nunca, conhecer, porque a partir do momento que um auditor lavra, faz a sua instrumentalização, o contribuinte também, amparado na ampla defesa, né, e o contraditório, ele tem que entender para fazer boas defesas. Aí o Rodrigo coloca um aspecto aqui, que às vezes você tem o contribuinte, ele não ataca, né, o aspecto essencial ali daquela fraude. E aí eu falo a relevância do papel do contador, porque muitas das vezes, isso aí são assim, da experiência em alguns julgados, em que ele faz essa defesa, ou contrata até mesmo um advogado para fazer a defesa, mas que não tem o conhecimento essencial da contabilidade. E aí fica uma defesa estruturada só em princípios e não ataca essa presunção. Não ataca que ali ele não escriturou, às vezes, um aspecto fiscal, mas esses registros, essa repercussão financeira está na contabilidade. E ali ele conseguiria desconstituir um auto de infração ou demonstrar que ele pode ter tido um erro na FD, mas na ECD ele cumpriu. E ele tem essas duas possibilidades em algumas situações. Então é importante, assim, por isso que eu falo, entender, a gente está lançando sementes, discutindo, abrindo caminhos de discussão, mas o importante é entender que é um aspecto mais amplo, que tem vários saberes. Aí eu estou falando do direito, eu estou falando da contabilidade, estou falando mesmo da tecnologia, que é o que sustenta, porque você não imagina mais o que acontecia naqueles auditores, né? Lá atrás, precisavam pegar aquelas pilhas de documento, notas fiscais, livros, tudo por ele fazer. Ele levava uns 6 meses para terminar tudo isso. Hoje ele consegue aí, com uma apuração bem aprofundada, com 1 mês ele encerrar isso, né? Então entender essa dinâmica, mas trazer, né, essa ampliação nessa perspectiva, né? Então assim, ó, presunções legais relativas, por quê? Relativa em termos da lei, ela aceita a prova em contrário do quê? Da omissão da receita. Então as presunções, elas são meios de prova. Ela é uma prova onde eu busco comprovar algo que eu não sei se ele vendeu ou comprou sem nota. Eu só tenho indícios, mas as presunções me garantem, me dão suporte a presumir que teve uma saída sem nota, que teve um lucro não abaixo, subfaturamento desse lucro, que teve algum valor que esteve à margem da tributação. Então, assim, a autoridade tributária vai presumir o quê? Um ato ou um fato conhecido. Ele vai achar o fato conhecido.
existam outros desconhecidos, porque ele não tem como, né? Não existe, ainda não chegou, né, Rodrigo? Às vezes as pessoas acham assim, né, que já estamos completamente no Big Brother, né? Mas esse Big Brother, ele ainda não está a ponto de saber até o que é desconhecido, o que é na privacidade, o que é ali na ocultação. Pode chegar um tempo, né, que a gente perca de fato toda a privacidade. Mas ainda não está assim. Então, assim, competindo apenas a comprovação da ocorrência das hipóteses. Então, a legislação vai definir quais são essas hipóteses. E aí, o auditor vai se sustentar nelas. Ao lado, né, do contribuinte que não concorda, que não ali está demonstrado, ele vai fazer a argumentação contrária. E se ele conseguir provar, a presunção não se sustenta. É importante ter essa presunção, né? Essa análise. Então, entretanto, as presunções geradas, caso existem provas robustas, né, a ser apresentadas pelo interessado. Por isso que eu falo assim, não adianta assim você falar em princípios e não ataca a presunção que foi utilizada. É uma presunção de suprimento indevido de caixa, né? Ele utilizou isso. Aí você você fala lá que é o princípio de integridade, do estabelecimento, mas ali você demonstra que aquele empréstimo é de fato ocorrido? Você demonstra que você teve, né, um lastro daquele valor, daquele numerário? Então, se não, ele não vai tirar essa presunção. Então, entendam essa perspectiva que é fundamental seja para a construção da presunção, como da não utilização ou afastamento dessa presunção. Então, vamos lá? E aí? Como é que tá aí, Rodrigo? O povo aí? Tem um comentário aqui da Paula. Sobre as presunções serem forte base que estão sendo questionadas com frequência no Conselho de Recursos Fiscais. Como que você vê isso? Exatamente, assim. Presunção, ela por ser oriunda de uma ficção, de uma suposição, e aí foi o que colocou aqui, vamos voltar aqui rapidinho, ela é uma presunção relativa. Então ela dá efetivamente a essa margem. E tem algumas presunções mesmo, algumas ligadas a arbitramentos ali indevidos, elas têm até posicionamentos jurisprudenciais que até as afastam. Mas uma presunção bem fundamentada, constituída principalmente nas utilizações de escriturações contábeis, elas tendem, ainda que haja, né, a gente vai até discutir alguns posicionamentos aqui, julgados aqui né, a Paula hoje está no CEF, mas até alguns julgados de CEFs e de CAFs e também judiciais que se sustentam. Mas fatalmente, em razão dessa possibilidade, né, e os questionamentos ligados a essas ficções legais, eles dão margem a isso. O que pode, de fato, sustentar uma queda ou não é como se construiu essa prova. Uma prova frágil, que não às vezes ela é estruturada só num aspecto fiscal e não se fortaleceu num aspecto contábil, tem grandes chances de cair. Agora, uma constituição probatória bem sustentada, e hoje eu falo com você, aí já no aspecto judicial, crimes tributários, né? Crimes tributários que não se sustentam fortemente em perícia contábil, de fato, as presunções não se sustentam judicialmente, poucas se sustentam. Mas quando você tem, de fato, toda uma estruturação contábil, uma demonstração, os fluxos bem demonstrados, ele se sustenta porque ela é construída através dessa construção mesmo legal e aí que dá a margem. Mas é fruto mesmo das discussões e a gente não tem mesmo como fugir dela. Mas a presunção tem essa proposta de utilizar. Por isso que é importante. E aí, nessa pergunta da Paula ainda, acabou todo o modelo de CMS, as presunções ainda ficam. Porque ela está estruturada o quê? Num modelo contábil, não no modelo fiscal de documento, de tributo e tal. E aí a gente vai detalhar sobre elas e a gente vai ver onde tem as mais fragilidades. É importante isso, porque algumas presunções podem ter mais fragilidades e serão, de fato, objeto mais de questionamento quando não bem elaboradas. Muito obrigado aí, Paula, pelo comentário. E aí, então, assim, entendendo, assim, essas infrações, tem uma questão muito interessante, assim, de entender esse aspecto, como as presunções são aplicadas, né?
Para de fato é isso, porque uma má aplicação da presunção vai de fato sustentar um questionamento, uma impugnação e, né, os julgadores, seja de primeira instância e de segunda instância, vão tender a avaliar isso quando ela não é bem sustentada, né? Quando ela dá margem, muitas das vezes, vamos pegar um exemplo que acontece fatalmente. Às vezes num lançamento, ele presumiu que não deu entrada na presunção de deixar de emitir documento na saída por não registrar na entrada. Ele supõe que não teve registro. Mas esse documento de entrada, ele estava cancelado. Porque às vezes na malha, né, ele pode ter uma malha ali que não apontou certinho se estava cancelado ou não aquela nota. Ele presumiu, ele achou uma base de cálculo pelos documentos que não estavam escriturados e lançou. Mas numa impugnação, o contador, o advogado, ou mesmo a empresa mais silente, fala assim, ué, mas como que eu posso ter omitido receita se esse documento estava cancelado? Se ele está cancelado, ele não teve o quê? Repercussão financeira. Que valor que eu ocultei se ele estava cancelado? E aí, em regra, você pode solicitar, se é um volume substancial, talvez pode até tornar insubsistente um auto de infração. Mas às vezes, numa impugnação, é retirado parte dessa presunção legal que não se sustentou ou não se demonstrou efetiva. Né? Tem muito disso. Aí, por isso que a acurácia dessas discussões nasce de quando você pode apontar, esses produtos que você está supondo que não foram recolhidos, eles não estavam na substituição tributária. Então, por quê? Mas por que aqui, Rodrigo? Olha como é que ele trata. As infrações contábeis. Ao invés da prova direta da infração contábil, que seria muito mais simples, né? Se eu tivesse a prova direta, aí eu não precisaria de presunção. Usa-se o indício. Portanto, as presunções são meio indireto de prova, empregado para caracterizar o fato jurídico. Então é isso que vai dar sempre a discussão, porque ele é um meio indireto. Eu tenho um fato conhecido e suponho um outro fato que foi sustentado no indício. Mas eu acho que você tem aí algum comentário. Tem uma outra pergunta aqui. É possível a aplicação de presunção a partir de hipóteses não previstas na legislação? Por exemplo, a não escrituração de despesa na ECD pode, por si só, sustentar presunção de omissão de receita? Sempre quem vai definir as presunções, elas têm que ter sustentação legal. Aí, mas tem, às vezes, aqueles chamados artifícios, nós temos aqui também na nossa, mas toda a legislação tem chamado, os chamados, vamos dizer assim, guarda-chuvas, que é aquela coisa, qualquer omissão de valor ou não registrado supõe omissão de receita, presume omissão de receita. Nesse caso, de fato, uma presunção guarda-chuva, que se ele não tiver uma fundamentação bem elaborada, ele não vai manter essa sustentação. Mas sempre, ainda que seja um guarda-chuva em aberto, que não presunções em aberto, sempre tem uma discussão muito profunda no judiciário. Mas mesmo que ainda tenha, em termos da legislação, a presunção tem que ser decorrente de lei. Se ela foi presumido porque, às vezes, na construção do auto de infração, ou o auditor ele supôs aquele valor, mas não se sustentou e não tem a sustentação legal, ela não vem. Então, assim, o importante, e aí ele toca numa questão muito valiosa. Hoje aqui, eu vou dar um enfoque maior nas presunções do ICMS do Espírito Santo. Mas todo estado tem a sua legislação com presunções que podem ser muito parecidas, mas tem algumas diferenças ou mais específicas. Mas está em lei. Ele não pode definir. Imposto de renda tem as suas também, diferentes de algumas aquelas clássicas, passivo fictício, saldo. Essas estão em todas, mas tem umas mais específicas. Imagina agora também nessas transações de empresas mais complexas, de valores que ela pode tentar ocultar em paraísos fiscais, que ela pode tentar ocultar empresas de segmentação e lavagem, ou segmentação também atrelado em valores financeiros ligados a criptomoedas. Então são situações que as legislações mais recentes têm especificado em lei. Porque se eu não tiver, eu não consigo sustentar essa presunção. Mas aí o que é interessante? Sempre também, primeiro que se você chegou de fato a um auto de infração, isso vai estar lá onde está sustentado, né? Ele tem que ter um aspecto legal. Mas também é interessante você também acompanhar
Se o seu, muitos municípios, Belo Horizonte tem uma legislação de presunção muito mais detalhada, não é só omissão de receita em aberto, tem aqueles tipos, né, que aí município, estado tem e tal, mas sempre está ancorado, sempre pensando isso. Então é interessante que ainda que seja uma norma mais em aberto, vai ser mais difícil de comprovar, mas você está sustentado no aspecto legal e acompanhar sobre qual presunção você está sendo questionado e sobre qual regimento ou sobre qual instrumento legal está ancorada a presunção. Então, olha lá, ó, as presunções legais do ICMS são as hipóteses. Entende aqui, Rodrigo? Essa aqui é importante por causa disso. Assim, o que a presunção traz? Ela traz hipóteses. Através dessas hipóteses, ela vai presumir que aconteceu uma ocultação ou omissão de receitas. Então, assim, ó, hipóteses para determinar a base de cálculo. Porque eu quero o quê? Eu quero chegar a uma base de cálculo para lançar um tributo, senão não vai ter como. Quando os contribuintes não apresentam informações adequadas, né? Quando ali você não tem, então assim, você deixou de escriturar, você detecta, você tem, às vezes tem muitas situações também de aumento de capital, mas ele não demonstra, ele não tem aquele lastro, né? E ele vai utilizar. E aí você pode, mesmo hoje, no ITCD, né, no ITCMD, nós estamos falando aqui do ICMS, mas para o ITCMD, você pode também utilizar de presunções para entender se aquelas cotas transferidas, se essas cotas foram subvalorizadas ou não, e aí, pela possibilidade de subvalorização, lançar essa diferença do tributo. Mas para o ITCMD é mais específico. E lembrando, né, o ITCMD já é o primeiro imposto que leva um impacto, né, da reforma tributária, que já alguns estados já até legislaram alterando alíquotas. Então, por isso que tem até uma correria com o ITCMD aí nos últimos tempos. Então, vamos lá. Aí, ó. Vamos sustentar aqui nesse jurista no Clóvis Bevilacqua. E aí, para resumir, discutir um pouco sobre presunção. Presunção é a ilação, então é uma construção ficcional, criativa e imaginária, que se tira de um fato conhecido. Então, tem um fato ali que é conhecido, a existência de passivo fictício, suprimento indevido de caixa, que é a presunção mais utilizada em geral pelos fiscos hoje, Rodrigo? Quer que eu te cito? Aquela que presume-se a base de cálculo, o valor tributável, a diferença entre o que as empresas de meios de pagamento, cartões, e o que é escritura. Essa é a clássica, entendeu? É a mais utilizada, entendeu? Tem auditorias contábeis, mas essa hoje, em razão do crescimento dos pagamentos digitais, E aí você tem duas declarações, olha o tanto que você tem. Você tem E-financeira, você tem DIMP e você tem ECD também para comparar. Então, de um fato conhecido para provar a existência de outro desconhecido. Então, o que eu vou supor? Vamos pegar então a diferença de cartão. Eu declarei, né, na FD, no PGDAS, um faturamento, que aí eu vendi 100. Mas só que um terceiro, uma empresa de meio de pagamento, informa que não, é 200. Então essa diferença eu presumo que é o quê? Em regra que ele vendeu sem nota, ele deu saída sem nota. Então eu vou aplicar uma base nessa diferença, uma alíquota nessa diferença sobre essa base, né? E aí eu encontro essa omissão presumida de receita. Ele pode tentar meios de demonstrar? Claro que ele pode. Talvez ele consiga e ele deve tentar demonstrar. Agora, se ele não tem justificativa, se ele não tem, aí a presunção vai permanecer. Porque lembrando, presunção não é verdade absoluta. Às vezes a gente fala em termos jurídicos, mas presunção, ainda que ela pode ser uma presunção, né, absoluta, mas em regra, para as presunções legais tributárias, ela é de fixação relativa. Então ela sempre vai admitir prova em contrário. E esses absolutismos aí, ainda eles, né, buscam ser questionados sempre, né? Então fixem essas perspectivas que a gente dá prosseguimento. Então assim, fechando, né, essas análises, olha aqui. Então por que, Bruno? Você já definiu a infração, você demonstrou o que são as presunções, você comentou essa questão de um fato conhecido, eu trago uma suposição de um desconhecido e alcanço uma base. Mas por que eu utilizo? Primeiro, para eficiência administrativa. Por isso que ele vai estar sempre em razão dessa ficção. Porque se o fisco não dispusesse e ele tivesse que alcançar todos os fatos verdadeiros,
E aí tem uma discussão, né, que acampa muito nas impugnações, lá no CEF, no Judiciário, a busca da verdade material. A busca da verdade material, assim, agora é o psicólogo respondendo, é algo muitas das vezes inalcançável, né? Que é no discurso que você constrói uma realidade, mas a verdade material é uma pretensão humana aí de alcance da verdade material. Então, assim, ela está muito distante e é ela, assim, você não vai alcançar de fato esse fisco, ele não é onipotente, onipresente, isso daí é de outra figura, né? Deixa para Deus, né, que ele tem a capacidade dele. Mas isso não é um fisco. Então não dá para ele dizer assim, saber todos esses fatos desconhecidos. Ele vai o quê? Presumir. Mas por quê? Pelas hipóteses da presunção. Mas ele traz o quê? Eficiência, porque se ele fosse atrás dessa desejada verdade material, o triste é que se a gente soubesse lidar com a verdade material, não é tão fácil também não. Né? A verdade material a gente pode até desejar, mas lidar com ela nunca é fácil. Então, assim, facilitam a ação fiscalizadora ao reduzir a necessidade de produzir provas materiais daquilo que de fato aconteceu, para cada caso específico, de cada operação. Ah, não, teve pagamentos que não foram registrados, teve recebimentos que não foi dado baixo na escrituração. Se cada um desse, então o fisco ia ficar para acompanhar a empresa o resto da vida. Por isso que, de fato, hoje existe até as figuras, né, de todos os fiscos têm, do acompanhamento de grandes contribuintes, que é aqueles que representam, às vezes, 60%, 70% da arrecadação. Aí é um propósito de você acompanhar um ano inteiro essa empresa, estar lá junto, auxiliar, facilitar, porque ele representa 60% da arrecadação. Mas você imagina, num aspecto do Simples Nacional, que aí em termos de quantidade é quase 80% do cadastro. Ele tinha condição de ficar o tempo todo, aí você vai ter até um peso do Estado demais, do seu Zé ali, que tem o seu comércio, ele quer saber tudo que o seu Zé faz e já definir naquele momento? Ainda não chegamos nisso. Então, essa eficiência administrativa, ela de fato é um combate à evasão fiscal, às fraudes estruturadas, porque ele traz uma presunção, ele vai atacar. E aí as pessoas têm que entender também por outro lado, porque uma fraude estruturada, ela tem comando, ela tem estrutura, imagine um sistema de lavagem de dinheiro. E ainda hoje, por isso que eu falo que algumas presunções se aprimoraram dependendo do imposto que está se fiscalizando e até vai ser ainda mais aprimorada no conceito do IBS e CBS, em razão desses fluxos financeiros internacionais, em razão de que a dinâmica do valor do dinheiro hoje é totalmente diferente de quando o ICMS foi pensado lá na década de 70. Por isso que hoje é uma discussão que se tem muito, aí você pode trazer a reflexão para os fiscos, para o profissional da contabilidade, para o empresário. Hoje, o modelo de reforma tributária é para um fisco de gestão de risco. É o que São Paulo já faz. Ele tem carteiras de contribuintes, se ele é um contribuinte nível A ou nível E, que é risco máximo. Ele vai olhar esse daqui, principalmente no impacto dele, né? Se ele utiliza de fraudes estruturadas mais um modelo de reforma tributária, você sai esse fisco de gestão de obrigação acessória, às vezes pesado. Ah, você não colocou aquela nota. Ah, deu só de obrigação acessória para um fisco de gestão de risco. Porque, em regra, o foco dele vai estar nas fraudes estruturadas. Onde que eu encontro melhor as fraudes estruturadas? Na auditoria contábil. E onde que eu preciso de mais presunção? Na auditoria contábil. É claro que isso, então, é uma outra dinâmica. Porque, olha, quer um cenário que já é demarcado estatisticamente pela maioria dos fiscos, cada vez mais diminui as infrações ligadas a infrações fiscais. Tipo, deixei de escrever isso, deixei de mandar aquilo. Negócio. Hoje, por quê? As pequenas empresas sofrem mais, porque elas têm menos recursos para cumprir com isso. Mas as médias e grandes já têm sistemas de compliance prévio. Então o que chega já está na maioria adequado ao que o fisco busca. Agora, o que de fato se tem buscado é analisar a ocorrência de equívocos contábeis, fraudes contábeis ou mesmo fraudes estruturadas na lavagem de dinheiro. Então, por isso que esse fisco, nesse novo modelo, ele é um fisco mais ligado à fraude e esse acompanhamento de auditoria contábil. Então, segue aqui. E aí a segurança jurídica. Porque quando eu estabeleço hipóteses legais, não está na cabeça de quem está auditando
não está no arbitramento e nem é arbitrário e é objetivo, eles devem ser seguidos, reduzindo esse espaço de arbitrariedade. Então essa que é o aspecto, essa que é a intenção aqui da gente, né? Trazer esses aspectos para a utilização dessa forma. Beleza? Vamos seguindo. Vamos ver onde... Ah, tá. Então, vamos começar a falar um pouquinho das nossas, né? As que de fato estão no dia a dia, né? Eu trouxe um exemplo do ICMS aqui do Estado, essa é a legislação, né, de regência, ICMS, Lei 7.000. É importante que a maioria dos estados tem o seu próprio capítulo, né, de presunção. Municípios, nem todos, porque aí, às vezes é só uma auditoria mais contábil, mas aí ele trata de forma genérica a omissão de receita. União tem nas suas contribuições, no seu imposto também, nos seus regramentos. E aí, só para a gente dar uma passada e trazer para vocês definirem. Olha como que já tem que estar tudo que a gente comentou bem definido. Se eu estou falando em hipótese e falei que eu quero alcançar uma base de cálculo, por isso que vem aqui, ó, escrito, presume-se operação ou prestação tributária não registrada. Então, ó, a presunção aqui. E aí, o que ele está fazendo? Ele vai presumir essa operação não registrada quando constatado. Então, quando ele constata essas hipóteses, lembra das hipóteses? Quando ele constata essas hipóteses, ele vai ter uma base de cálculo, que aí ele vai definir o quê? Que a gente ainda tem que saber, as alíquotas. E aí, ó, primeira, a clássica, por isso que vocês, ó, o modelo do Espírito Santo, ele ainda é bem ancorado numa situação contábil mais clássica. Ainda surgem novas questões, se vocês olharem para alguns outros estados, mais novas de operações ou presunções mais ligadas a essa economia mais digital, desses valores mais de fluxos financeiros, de outras situações. Mas vamos pensar do Espírito Santo mais clássica para a gente iniciar. Pois fica de dever de casa, né, Rodrigo? As pessoas darem uma avaliada aí, tipo São Paulo, que tem algumas mais inovadoras, Minas, Santa Catarina, que são um pouco mais amplas. Mas olha aqui, a primeira clássica, ó, suprimento de caixa sem comprovação de origem regular do numerário, que esteja escriturado ou não. Então, independente se você escriturou, se não tem lastro esse suprimento de caixa e você intimado, então é importante uma coisa interessante que, para não fragilizar, né, isso que a Paula comentou ali antes, para não fragilizar, e pensando no quê? Na ampla defesa e no contraditório. Muitas auditorias, elas não fazem utilizando as presunções, já lançam de imediato. Elas, em regra, intimam o contribuinte para que demonstre comprovação, ou que está aqui comprovado que você escriturou, me passa os documentos, me passa esse contrato aí de empréstimo. Aí, às vezes, aparece aquela coisa, né? Ah, foi um cunhado que me emprestou, foi um... entendeu? Ah, eu fui ali, fiz aquele contrato assim na internet. Então, assim, essa presunção vai cair ou não? Se não tem lastro, ela vai cair, ela vai se manter. Ele não vai conseguir atacar. Então, sempre é a construção probatória que define, discussão sempre existirá. Porque, né, faz parte do contencioso tributário. Mas o lastro e quem melhor comprovar é o que definirá. Então, o suprimento tem muitas questões aí que ele não consegue provar ali, como que ele trouxe esse dinheiro, esse valor. E aí, tem muitos, vocês vão ver, que é utilizado muito em situação que tem estouro de caixa. Aí ele precisa acertar aqui esse suprimento e não consegue provar. Você tem saldo credor na conta caixa. Aí vocês vão ver que a presunção vai ser utilizada. Outra, aqui até é uma situação lógica, né? Efetivação de despesas pagas ou arbitradas em limite superior ao lucro bruto declarado pelo contribuinte. Então, assim, até quando ele leva uma empresa em que as despesas sempre ultrapassam substancialmente o lucro declarado? Ele está omitindo receita, ele está subfaturando ou subvalorizando o lucro da empresa? Por que essas despesas, né, estão sempre impactando ali? E aí ele vai, que aí se diz também, né, ele vai precisar reconstituir a contabilidade do contribuinte, né? Às vezes reconstituir os lançamentos que foram executados no diário e no razão, né? E aí fica interessante também assim a acurácia, né, de quando você faz essa
esses registros da declaração. Essa aqui, ó, diferença daqui é mais de comportamento, né? Diferença entre um movimento tributário médio em regime especial com o regime especial é quando teve uma fiscalização direcionada a ele, com o registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Então, assim, aqui tinha um fisco fiscalizando o tempo todo ele. A partir de cá, são os meses anteriores que não. Aumentou, então ele já tem uma base de cálculo aí que vai poder ser lançada de que teve omissão de receita. Essa daqui, você já teve, essa daqui eu acho que você já vivenciou, né, Rodrigo, como contador das suas empresas, essa daqui, ó. Era muito, ela era mais praticada, vamos dizer, no passado, mas até hoje ela é praticada porque é de fato o que, na busca, né, pretensiosa da verdade material, você faz ela mais vezes. Não sei se você já vivenciou isso como contabilista. Diferença apurada mediante levantamento quantitativo de bens ou mercadorias, assim entendido o confronto do número de unidades estocadas e o número de entradas e saídas. Esse daí você de fato ia no estabelecimento, né, escolhia às vezes trancava aquele estoque, fazia, mas não pense, ele principalmente, aí entendam assim, hoje a auditoria, ela tem uns dilemas hoje que estão sendo colocadas. Primeiro, eu preciso utilizar, vou me sustentar apenas em documentos declarados e escriturados? Qual é a minha necessidade de estar lá no ambiente para entender a dinâmica desse contribuinte? Quando eu falo em fraudes estruturadas, será que eu posso utilizar apenas o que os documentos e escriturações falam? Que se tem uma fraude estruturada, a tendência de estar maculado aquela estruturação é enorme. Então é importante também, aí pensando, né, na cadeia de confiança, na transparência, nos modelos de compliance, né, de avaliação de riscos, isso passa também pelo contribuinte. Aqui, ó, esse é o clássico, né? Esse daqui, né, daqui é o que aprende até na faculdade, né, nos concursos, né, Rodrigo? Passivo fictício, né? Ele tem passivo que não condiz, que aí como? Eu vou olhar aqueles débitos, eu vejo lá se teve quitação, né? Saldo credor na conta caixa, os estouros, apurado também na conta de mercadorias, porque, né, conta de mercadorias ligado principalmente, né, aos créditos também ligados ao ICMS, como ela vai tratando. Então, fechamos aqui essas hipóteses, né? Elas vão definir a base tributável, né? E aí ela vai ser presumida a omissão de receita quando constatar essas figuras, né? Classicamente essas mais de baixo aí, que parte das escriturações. Mas tem mais, ó. Entrada de mercadoria ou bem de serviços, né? E daqui é mais uma coisa fiscal, né? Sem documentação fiscal. Então presume que teve, né, a documentação foi inidônea e vai presumir omissão de receita ali na venda, emitir documentos, saída sem documento fiscal. Essa daqui, em regra, é a que tem mais hoje de discussão. E é essa que vai chegar de fato no conselho. Deixa eu pegar aqui uma água, que essa precisa. Essa presunção 7. Olha o que ela fala. Falta de registro na escrita fiscal de documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias ou bens, e quando exigido seu respectivo valor na escrita contábil. Então, ela vai presumir omissão de receita, venda sem nota, quando você não registra esses documentos de entrada. E também, aí que é importante, sabe o que acontece muito, que você verifica, Rodrigo? Acontece em algumas situações que ele não escritura essa entrada, porque era uma nota na FD, naquelas notas, né, no C100 lá de entrada, mas escritura na escrituração contábil. Ele conseguiria afastar, por posicionamento mesmo do CEF, das primeiras instâncias, a presunção, porque ele arcou, se ele colocou lá no pagamento, né, nas contas de pagamento, ele teve repercussão financeira, então ele não omitiu receita. O que acontece é que, muitas das vezes, o contribuinte ele não vai se estruturar na escrituração contábil e deixa de atacar aquela presunção. Tem um caso muito interessante que aconteceu comigo, mas ele é mais dessa daqui, ó.
de cartão, que é aqui, ó, a clássica, né? A mais utilizada. Diferença entre os valores informados, cartões de crédito e débito similares, então vai pegar tudo que existe hoje, né? Aí você vai ter aí o Pix, vai ter aí os pagamentos digitais por QR Code, declarados na Receita Fiscal ou Contábil. Isso foi clássico aqui para mim que aconteceu. Foi um auto que foi feito. Ele tinha um bar, mas tinha um hotel também. E aí ele ainda tinha questão de ISS. Ele não escriturou essas notas dessas vendas no cartão. Não escriturou nenhuma lá nos registros que ele deveria. Só que no contábil ele escriturou tudo. E aí foi o contábil que demonstrou que a presunção não se sustentava, que esse valor não foi omitido, ele foi levado à escrituração. Então, assim, é importante o contribuinte ter essa análise, porque aqui, ó, se você devolveu mercadoria, essa nota ainda existe no mundo jurídico. Mas se você, até é importante hoje, por que existe hoje aquele evento de não realização da operação, desconhecimento da operação, para que você pode ter numa malha a demonstração de que essa operação não se realizou. Mas se ele não faz a manifestação do destinatário, se ele não marca um evento, e aí depois ele pensa assim, poxa, essa operação não realizou, então eu não escrituro, mas ela continua existindo no mundo jurídico ali. E se a outra empresa não faz os acertos, quando fizer um cruzamento vai aparecer que ele está com nota aqui. No final, o que pode acontecer? Ele está uma presunção de algo que ele poderia pedir para ser retirado do lançamento. Então, tudo isso é o quê? É a conformidade na escrituração, mas pode falar. Em relação a esse item oitavo aí, da diferença de cartão, aconteceu duas situações com clientes do escritório. Farmácia de manipulação que vende produto, que revende, e a diferença de cartão que chegou a informação na Cefaz não batia com o que foi declarado. E, por sorte, o cliente emitia nota fiscal de tudo que ele fazia de serviço. Nós enviamos os livros de serviço comprovando que aquela diferença de cartão se referia ao serviço de manipulação. Né? Isso aí a gente conseguiu ajustar o auto de infração, a cooperação fiscal. E uma outra questão que aconteceu também, pessoal do e-commerce. O Mercado Livre ele registra todas as operações das filiais dentro da matriz e emite uma informação só em nome da matriz. E o Estado não recebe essas informações separadas por CNPJ, porque veio tudo em nome da matriz, e ele identifica uma diferença de cartão, ocorreu isso com o cliente, durante um ano inteiro de venda no Mercado Livre, a filial de São Paulo vendendo mais do que a matriz, e apareceu como diferença de cartão. Apresentamos também a comprovação das emissões de notas em São Paulo e conseguimos baixar a cooperação fiscal. Exato, você tocou dois casos fundamentais. Primeiro, esse que você colocou da manipulação. O contribuinte porque às vezes vem o faturamento cheio lá, mas ele parte daquele faturamento é serviço de manipulação. Eu estou pensando no Simples Nacional, a empresa do Simples, que é o que pode até ir para o cooperação fiscal. Esse serviço de manipulação, ele deveria ser retirado, mas às vezes na malha ele não foi retirado. E aí ele trazendo essa comprovação de que era uma manipulação, ele também faz essa presunção ser afastada. E outra coisa muito importante é isso, as pessoas têm que entender que marketplace, de fato, ele centraliza operações, mas ainda tem a possibilidade de uma outra forma, porque o marketplace, ele também é obrigado a encaminhar uma declaração de movimentação financeira de meio de pagamento, que é a DIMP. Mas, vamos dizer, a solução que ele utiliza, vamos dizer, a Cielo, a Redcar, também mandam. Depois fazer a segregação por estabelecimento. O marketplace, ele tem dois níveis para mandar essa informação, mas às vezes ele não manda, ele manda centralizado. Mas aí vão avançar na sua pergunta, que é a situação de que aí como muitos contribuintes conseguem, aí vai depender de como cada estado interpreta. Pensada agora essas duas presunções utilizadas juntas. Eu tenho um centro de distribuição, e esse centro de distribuição que sai as mercadorias para o Brasil todo. Mas quando eu compro na minha loja perto da minha casa, que é, vamos dizer, lá em Vila Velha. Mas quando sai a mercadoria, comprei aí uma geladeira, sai lá da Serra. Aí você percebe que, em regra, você tem uma nota um meio de pagamento que saiu na loja de Vila Velha, mas a nota
saiu de serra. Aqui você vai ter presunção de que ele não emitiu nota nessa onde teve pagamento. Mas é a contabilidade que demonstra de onde, a centralização contábil que vai demonstrar de onde os fluxos financeiros. Por mais que não tenha nota ali, é ela que vai afastar a presunção. Então, quando você tem uma escrituração contábil que de fato é bem desenvolvida e entrega demonstrando esse fluxo centralizado no centro de distribuição, você afasta essas questões. E aí, fica de dica aqui também. Já tem a nota técnica 03/2024, que traz o quê? Só vai começar a ser preenchido mesmo a partir de abril. Mas é o quê? Eu posso colocar na nota que sai do centro de distribuição o estabelecimento que recebeu. Para quê? Não cair nas presunções. Porque se você consegue demonstrar, o que a gente já viu aqui, vai afastar. O que esse evento e esse campo na nota vão fazer? Quando o auditor for fazer uma malha, ele já exclui. Ele não vai precisar você lá, igual você fez, na impugnação, demonstrar que aquele lançamento foi errado. Mas agora com esse evento, chama evento de conciliação financeira, que é o quê? Saiu a nota lá na Serra, mas o dinheiro entrou pela loja de Vila Velha, eu marco lá que no CNPJ de Vila Velha entrou o valor. E aí quando vem a DIMP, ou quando vem o Marketplace, tudo amarrado. Entendeu? Então são situações, por isso que eu estou falando. Por que as presunções são utilizadas? Nas malhas, para eficiência. Se você não tem provas, igual você teve, da manipulação, de demonstrar que não foi feito, ou substituição, e uma importante coisa que você falou é o seguinte, tem muito contribuinte que tem aquele pensamento que não deve mais permanecer hoje. É um jogo, né? Não tem uma parceria que CRC você faz, de conhecimento, de transparência. É aquele pensamento que tinha, paga logo que aí pode ser até maior. Tem aquela coisa, paga aqui, né? Não, se está errado, porque uma coisa também, dentro do que você falou, algumas vezes a empresa de meios de pagamento manda informação errada. Eu já presenciei situações em que o meio de pagamento, ele vendia uma média de 100 mil mês. Mas quando ela mandou, por erro de processamento interno dela, ela colocou 1 milhão. Para pensar, aí pirou ela, pelo contador, aí ele deve ter até pensado, pô, se eu tivesse vendido 1 milhão, tava ótimo, eu não vendi. E aí veio, mas quem que errou? Não foi contabilidade, não foi a empresa, foi o meio de pagamento, que errou no processamento. Imagina se ele vai lá, é claro que ele não tinha dinheiro para pagar isso, mas tem muitos erros assim que é de processamento e ele não tem conhecimento e uma boa assessoria, paga sem estar devendo. É por isso que é importante também fazer a conciliação das operadoras de cartão. Muitas empresas não fazem, hoje já tem software que faz isso automático, e você consegue identificar valores não recebidos, valores lançados erroneamente, e evita esse tipo de situação. Exato, assim, conciliação hoje, principalmente para empresas de médio porte que pode investir, é extremamente necessário, porque além de você saber se de fato recebeu ou não, tem a possibilidade de você saber se a taxa negociada é aquela mesmo. Porque muitas das vezes ela acaba não sendo. E aí você pode ter meios também de negociar, porque hoje o mercado é aberto com várias empresas. Então fica também a conciliação para auxiliar nisso. Aí beleza. Então essas daqui as mais utilizadas, né? O documento de entrada que vai supor saída, assim como a diferença dos meios de pagamento. Esse daqui, aqui ó, isso daqui é um indício de talvez que possa ter uma fraude. Acontece, né? Que é cancelamento, mas tem que ser um cancelamento expressivo de notas, né? Acontece. Tem empresas que às vezes têm uma prática errada, né? E uma prática dolosa, que é o quê? Conseguiu entregar uma mercadoria e não teve uma barreira, não teve algo que marcasse ali, cancela o documento. Isso também pressupõe, então, aqueles documentos cancelados passarão a compor essa base tributável, que vai olhar também lá se teve pagamentos aqui. Então, estoque, né? E aqui, ó, esse que é o aberto, Rodrigo. Aqui, ó, é uma presunção que ela é frágil, mas está ali. Lembra que eu falei do guarda-chuva? Qualquer modalidade de infração que caracteriza a omissão de receita. Mas, assim, tem que ser muito fundamentado para utilizar ela. É claro que você hoje, imagina que seja uma nova forma aí, utilizando criptomoedas, utilizando paraíso fiscal, você não está aqui, você pode utilizar ela ainda.
Mas o que acontece? Em regra, essas genéricas ou guarda-chuvas tendem a virar novos incisos com o tempo. Mas fica ali porque tem coisa que você pode ter descoberto uma fraude muito específica que não tem ainda nas hipóteses especificamente catalogadas. É claro que esse tipo de guarda-chuva aqui é o que vai ter mais margem de discussão administrativamente ou judicial. Entendeu? E aí, agora, só para deixar algumas coisas que é onde que dá mais discussão. Nós passamos, então, aquilo que nós estávamos aqui são as presunções, né? Passamos todas elas, mas o que confunde muito os contribuintes é isso daqui. E é importante refletir aqui. Primeiro, parágrafo primeiro lá do 76A. Nos incisos, aqueles que eu passei, deste artigo será aplicada a penalidade prevista no 75A, parágrafo 3º, 1, a linha A. O que ele diz? Deixar de emitir documento fiscal na forma prevista na legislação. Então, aqui eu estou falando uma multa de 30%. Por que confunde? Porque você descobre pela entrada que teve não registro, ou pela diferença tributável, ou pelo estoque, mas o que você pressupõe? Que houve venda sem nota. Então, de um fato, olha, agora materializando o que a gente conversou até agora. De um fato conhecido, que é o que eu sei? A diferença de cartão. O que eu presumo? O quê? Deixar de emitir documento fiscal. Então, todas aquelas presunções aplica a penalidade do quê? Deixar de emitir documento fiscal na saída. Por isso que olha a presunção se materializando de um fato conhecido, de uma infração contábil, né? Eu presumi que ele, no final das contas, vendeu sem nota. Ele vendeu sem nota? Eu não sei. Eu pressuponho que sim. Mas eu não estou lá para saber se foi de fato tudo isso, entendeu? Então, entender essa perspectiva. Então, aqui eu estou falando da multa, 30%. E outro aspecto que confunde é o quê? É hipótese. Se é hipótese, se não for possível identificar as mercadorias ou serviços sujeitos à tributação, aplica-se para efeito a mesma alíquota, que é qual? Isso aqui é importante porque o contribuinte sempre confunde isso. 17%. Eu coloquei aqui só de maldade, tá, Rodrigo? Aquela para você foi revogado, né? 19,5%. É bom falar isso, porque assim, eu recebi muitas ligações. Bruno, estão falando que ficou 19,5%. Não, foi revogada. A alíquota no Estado do Espírito Santo modal é 17%. Mas eu deixei assim só para, né? Porque olha como é que poderia ser, né, gente? Vamos agradecer o que a gente tem hoje, né? Não tem que agradecer o agora é 17%, porque, né, nas discussões que teve, ela aqui revogada, 19,5%. Mas aí ela caiu. Mas por que é importante trazer essa perspectiva aqui? Porque muitas das vezes um serviço, né, que não foi registrado, que está omisso, ele está a 12%. Mas só quando vem aqui, ele é 17%. Isso gera muita dúvida, né, das alegações. Ah, poxa, você falou aí que é serviço, mas ele não sabe a definição do serviço e na hora que lança é deixar de emitir 17%. E aí o contribuinte acaba reclamando um pouco mais, mas é o que está na definição legal, né? Principalmente dessas questões. Ah, não, essa mercadoria que você está falando que eu venho, eu tinha incentivo, eu tinha isenção, mas benefício não se sustenta quando ele pratica uma infração contábil. O benefício é para quê? As regras normais do jogo. Se foi detectado uma fraude, uma infração, que aí ela agride a norma, então o benefício não vai para ela. Só algumas outras situações, às vezes muito específicas, mas aqui na presunção, não. Então, fiquem aqui. Então é importante detalhar isso por causa que ele tem essas confusões. Por isso que é deixar de emitir, mas foi baseado na presunção legal. Eu sabia outras coisas, mas eu presumi que saiu sem nota. E aqui, quanto é a alíquota? E aí, se tinha um produto ali que você tinha alguns incentivos, não vão para aqui na presunção. Porque omite que você... Por que Bruno, por que esse produto tinha incentivo e agora vai aqui? Primeiro, porque você atuou fora da legalidade. E segundo, que eu não sei de fato qual foi o benefício que você teve ao não registrar, qual foi a repercussão financeira. Então eu trabalho com essa presunção. Então,
já estamos caminhando agora, então assim, vamos marcar aqui. Primeiro, nós falamos sobre as infrações, agora passamos as presunções, agora nós vamos para a parte, o terço final da nossa apresentação, em que nós vamos sistematizar tudo isso, falar um pouco de sistemas, falar um pouco de melhores práticas, falar um pouco assim da ampla defesa para a gente encerrar, né, essa terça-feira, né, semana começando, né, Rodrigo? Calorão, né, forte aí, a gente não tem feriado mesmo, só no final do mês agora de março, né? Então, um pouquinho de água e vamos lá. Agora, então, para a gente caminhar para o nosso encerramento, tá todo mundo aí calminho aí, não estão bravos comigo ainda não? Porque às vezes o pessoal fica bravo comigo. Aí você tem que falar para eles aí, Rodrigo, que eu sou só o mensageiro, eu não sou... A culpa não é minha. Estamos no Estado, né, democrático de direito, é ele que... Tá aparecendo aí? Pode seguir, pode seguir. Não, pessoal, tava só vendo que mudou a tela aqui. Então, ó, vamos seguindo aqui essa aplicação, mas vamos sistematizar e tratar. Então, assim, nós já falamos sobre as infrações, as presunções, mas para que elas são, como elas são aplicadas em auditorias? Primeiro, é para verificar se teve inconsistência. Então, aquelas presunções, elas vão detectar padrões não conformes na escrituração da empresa. Ela vai utilizar o quê? A atividade econômica dela tá baseada nisso, né? Como é que tá essas compras? Até mesmo, eu tive numa reunião, olha como é que essa coisa de transparência, compliance, o dinheiro público cada vez amplia mais. A CEDU, recentemente, fez uma roda de conversa lá com gestores, né, e caixas escolares para entender mais essas questões de compras, né, o valor que está ali, como é que está sendo aplicado, como é que está sendo observado, aquelas retenções dos tributos obrigatórias hoje na nota. Então, assim, a gente vem crescendo com isso também. Então, primeiro, detecte-se as inconsistências com base nas hipóteses. Eu tenho hipóteses de presunção e eu detecto essas inconsistências. A partir disso, eu vou limpar todas, eu estabeleço a base tributária, então eu estabeleço as operações, eu faço o recorte. É nesse recorte que, em regra, vai ter as discussões. O auditor pegou a operação, igual você falou, manipulado, não devia estar ali. Valor que foi em duplicidade porque era centralizado. Esse documento está cancelado. Esse produto que você está utilizando aqui, ele tem uma situação de já estar recolhido na substituição tributária. Entendeu? Então tem várias situações que vão ser base de discussão, né? Mas aí que vai ser a discussão. Ao final, fica a presunção de omissão ou não? Entendeu? O auditor, no trabalho de instrumentalização, ele vai lançar? Pode lançar, mas depois vai ser as rediscussões, primeira e segunda instância judicial. Então, presunção de omissão de receita diante da falta de documentação adequada. Por isso que aí era aquele destaque. Se você não tem uma boa impugnação ou uma boa defesa, não tem como se sustentar. Olha, assim, a gente se compadece em razão que a gente sabe da dificuldade do empresariado, de como ele tem que gerir a sua empresa, as situações que ocorrem. Mas aí eu já tive a alegação, Rodrigo, que foi o seguinte, em razão que ele não escriturou ou não registrou a nota daquele documento do cartão, foi porque ele estava passando por dificuldades muito fortes, separação. Eu não lembro aquilo que independe se é erro ou dolo. Se é erro ou dolo. Independe, você vai ter a tributação. A gente pode até sofrer junto, né? Um dia ele chama lá, a gente toma uma, eu faço meus trabalhos de psicólogo com ele, mas assim, porque ele deixar de pagar, porque ele estava sofrendo uma separação, aí não dá, entendeu? Então vamos seguindo aqui, fixando esses aspectos finais. Aí, para construir, né, para sistematizar esse conhecimento, eu tenho a infração, que é a base de tudo, né, as irregularidades na contabilidade. Eu vou ter, para aquelas hipóteses e fatos pré-estabelecidos, eu vou ter a presunção legal, né, porque eu não posso ter uma presunção genérica que, né, ela é mais frágil, então eu tenho fatos pré-estabelecidos, e aí eu vou chegar a uma base de cálculo de CMS. O mesmo procedimento, você pode trocar o imposto. E entendendo que cada estado, união e município vai ter sua legislação própria. E aí ficar atento com isso, porque ali você vai saber os benefícios e tal.
aqui no Estado. Sabe que é importante também destacar sobre isso, dessas presunções, Rodrigo? Porque tem o cooperação fiscal, tem essas ferramentas de notificação que o contribuinte poderia acompanhar um pouco mais para pagar, assim, nessas situações, mas com os descontos, com a denúncia espontânea. E às vezes quando chega nesse final, a presunção está pesada, ele não se utilizou dos benefícios anteriores ou de apresentar a comprovação e aí sofre essas consequências maiores. Então, assim, ó, já que eu estou falando de compliance e conformidade, entender o que, né? Que eu preciso ter também essa importância da auditoria interna para a própria empresa, né? Uma auditoria interna que seja uma ferramenta de diminuição de risco, de gestão, esses princípios contábeis aí, a conformidade, a prudência, né? Como ele acompanha isso, para quê? A prevenção de surpresas. Não é tão simples quando eu falo para empresas de menor porte, mas de médio e grande porte ele tem que buscar, né, essa auditoria interna, esse assessoramento, essas consultorias, esses softwares que também auxiliem, né, essa capacitação, igual o Rodrigo falou, né, o CRC passa diversos cursos, então é importante você atuar para que você tenha o efeito da menor surpresa, né? Porque tem um primado aí das auditorias que às vezes a empresa ela está no ponto de não retorno. Ela já chegou num ponto que está tão crítica que não tem mais retorno. Aí é a insustentabilidade, a inviabilidade da empresa. E por isso mesmo que pensando em reforma tributária, muitas dessas obrigações vão ser sistematizadas. Mas não deixe, né? Aí é um trabalho, uma consultoria muito profissional contábil aqui mesmo, de alertar para essas questões de auditoria contábil dentro da estrutura empresarial. E aí, ó, é a base, né, fundamental hoje, né? Se eu estou falando em auditorias digitais, a ECD e a qualidade dessa informação que ela presta, ela pode ajudar a identificar muitas questões. E aí eu falo assim, fica aquele alerta assim, algumas escriturações que você analisa, que você recebe, chega a ser até surpreendente assim, Rodrigo, assim, aqueles planos de contas que você classicamente aprendeu na escola, sabe, ali tudo detalhadinho, nem isso bem detalhado. Eu tive empresa que, olhando lá, que nem conta fornecedores ela tinha, ela só tinha clientes, ela não pagava ninguém e tal, mas por quê? Era só, aí ficou demonstrado que era uma empresa só para lavagem de dinheiro, que ela só recebia, mas não tinha nenhuma distribuição, enquanto você jogava nos softwares próprios, ele demonstrava os fluxos que não correspondiam. Então, assim, mais do que nunca, não é só entregar a escrituração, mas ela também, de fato, né, demonstrar aquilo, porque até se a empresa produz um saldo credor ali, distorções, que não tem suprimento, o contabilista também tem que estar bem claro para ele não ser impactado ali, discutido, ele tem que responder para aquilo, deixa ser chamada até mesmo no CRC, né? Tem a política de vocês, né? De fiscalização, de qualidade do serviço prestado. Então é importante também para o profissional. Então, assim, ela ainda pode identificar aquilo, né? A manipulação de dados, né? Você teve algumas distorções ali nos registros, demonstrações. Essas distorção deliberada ou não, mas sempre, lembrando, quando eu falo em fraude, dolo, isso sempre tem que ser efetivamente comprovado, entendeu? Não é aquela coisa, eu supus que você teve dolo, mas você não tem. Isso daí geralmente é quando eu estou falando em fraudes mais amplas, que tem um aspecto criminal, que tem investigação, né? Sem ter isso não tem como já presumir o dolo. O dolo é individual, subjetivo. Então é distorção deliberada das informações e aí eu vou, de fato, analisar muito no cruzamento de informações. Se tem ativos que não estão na ECD, mas eu encontro em outras fontes, né? Eu encontro em fontes do cartório, encontro em fontes que são, às vezes, né, compartilhadas, principalmente no ITCD, né? Que aí você pode verificar também, no ICMS também. E esses passivos, né, que já você consegue hoje, em algumas questões de boletos mesmo, que já foram baixados, mas continuam ali, né? Esses pagamentos que são sempre buscados. Então, você tem fontes ali pelas contas bem escrituradas. E aí, assim, ela é utilizada muito em termos de cruzamentos, né, na análise desses documentos, comparando com a FD. Então, eu entendo a harmonia entre FD e ECD. Algumas vezes a ECD até salva, né, porque como a ECD é muito financeira e centralizada, e a presunção de omissão de receita
presume o quê? Que você teve uma repercussão financeira de ganho. Se você consegue demonstrar na SD que essa presunção não ocorreu e teve repercussão financeira no seu caixa, aí você vai afastar, porque você registrou, mesmo que não tenha o documento, na presunção. Então, essa análise dos documentos, a comparação automática dos dados é o que? Eu comparo com FD, com SCD. Hoje, né, é muito essa base grande de escriturações, né? FD Reinf, E-Social, FD mesmo, ICMS, IPI e SCD é uma gama de cruzamentos. Tanto que, sabe qual é uma discussão que está mesmo colocada em termos das escriturações da reforma tributária? Não mais existir esse modelo de envio igual a FD, envio igual a SCD, mas sempre o registro de eventos, plataformas que não vai ser um fisco só, se for pensar no comitê gestor, vai ter esses entes que ainda ficam e tal. Em vez de cada um ter que mandar aquelas informações, o contribuinte só vai na plataforma e coloca os registros. E por outro lado, uma outra perspectiva também é os documentos, que ele só emite um documento, mas tem as informações dos 3 entes para o comitê gestor. Então tudo agora vai gerar essas conformidades. Então por isso que é importante estar já verificando, porque tende algumas escriturações morrerem nesse percurso até 2033. Então, e aí você o quê? Seja na auditoria interna. Hoje, existem muitos fiscos que trabalham o quê? A sustentabilidade da empresa. Pela SD, pelos indicadores de fluxo, de liquidez. Se essa empresa tende... Ela é uma empresa só para lavagem de dinheiro ou ela é uma empresa que tem sustentabilidade e aí precisa ter uma atuação mesmo do fisco ou mesmo assim de incentivo para aquele setor, porque você com indicadores você pode ver uma análise precoce, não deixar essa empresa quebrar e nem recuperar nada e nem trazer ela para o mercado. Então ela também é utilizada dessa forma. Então pense assim nessas infrações como a SCD também precisa assim esse alerta e como ela identifica e como ela é sustentada. Ela tem um modelo também de dados agregados que pode fazer uma coisa mais ampla, que aí não pega só de contribuinte por contribuinte. Porque lembra, sempre que eu estou com uma auditoria contábil, eu tenho que ter um processo administrativo que autorize eu buscar essa questão societária. Mas tem dados agregados que eu posso pegar mais, algo mais amplo, né? Em termos de uma mineração de dados. E aí, ó, vamos ver se você concorda comigo com a sua experiência, Rodrigo. Você acha que assim... essas contas de fato são alvos aí ou se tem uma outra que você acha que é problemática mais do que essas aí? Acho que as principais já estão aí, né? As vendas, o estoque. Às vezes ele tem um estoque milionário, sendo que não teve... CMS para vinho e antecipação que aconteceu tempos atrás para o autopeças. Tem impacto no inventário aqui nesse estoque. Quanto que ele pode usar? Até contribuinte, poxa, Bruno, vai acabar meu uso, porque tem um prazo para usar. E aí ele tem que estar com esse estoque bem definido, no vinho aqui agora. E essa, assim, para fluxo financeiro, caixa e bancos, é aquilo que eu falei. Lembra que eu falei naquela empresa que, dentro daquela fiscalização que era lavagem de dinheiro, ele só tinha caixa, ele não tinha nem banco. Então, assim, como é que ele... Era só numerário, que de fato em espécie, entendeu? E aí você via que ele entregava isso. E a maioria das empresas hoje tem um banco, nem que seja um banco digital, para receber suas operações de cartão. Sim, para vir, para pagar. Principalmente quem está hoje, praticamente todo mundo trabalha com e-commerce, com Mercado Livre, com outras plataformas, e sempre tem um banco onde vai fazer a intermediação. Ou até mesmo um intermediador de pagamento, mas tem que ter um banco em nome da empresa lá com a conta para poder receber o repasse do intermediador de pagamento. Exatamente. E como ele detalha isso, né? Como ele detalha esses bancos, esses recebimentos. E aqui, os fornecedores, né? Que você vai olhar ali os pagamentos de fato, a possibilidade de passivo fictício ali, né? Aqui nesses suprimentos de caixa aqui, porque você tem esses empréstimos, né? Muito suspeitos. Esses clientes, né? Contas a receber ali, que estão ali, nunca baixa essas contas, entendeu? Não. Não. Pode falar. Tá certinho aí, né? Vai lá. Então, vamos lá. Tá certinho o áudio aí, Silvio? Tá escutando? Beleza, então vamos lá. Então, assim,
essas contas, em regra, são contas alvo de auditoria contábil. Tanto, né, na perspectiva tributária, para ver se teve infração, para ver se tem presunção aqui, nessas situações que vão apontar o quê? Aquelas hipóteses. Essas são classicamente definidas aqui, igual o Rodrigo colocou, esse estoque aí que está em nome, vai lá verificar, é só quase que um galpão ali, já teve muito caso aí em determinados segmentos, né, que você vê ali esse estoque deficitário ali, que não corresponde, essas vendas aqui, como é que ela está sendo trabalhada. E aquela situação mesmo. Aí, Rodrigo, o que acontece muito? Utilizam muito crédito indevido na FD em ajuste no S111, aí quando você vai olhar aqui, ele não justifica. Quando ele vai olhar aqui na SCD, quase que a empresa só dá prejuízo. Entendeu? Então, assim, entendam que existe uma harmonia, existe uma concertação, existe uma forma de essas escriturações. Lembra que a gente falou lá no início? A linguagem contábil não pode estar corrompida. E ela não pode ser... ela tem uma linguagem que não seja dissonante de outras escriturações. Né? Então é importante esses olhares. Né? O contabilista, até mesmo, né? O contabilista, às vezes, que a empresa tem práticas agressivas, práticas infratoras, ele refletir, né? Se ele é de fato um bom cliente para ele, né? Porque pode ter as repercussões lá na frente. Mas muita atenção, porque de fato são essas que vão dar embasamento em que a presunção seja sustentada. E aí uma percepção. Você afastar em presunções estruturadas só em escrituração fiscal é muito mais fácil de derrubar do que estruturada em escrituração contábil, que é mais sólida. Então, fiquem atentos a isso, porque é muito importante ter essa perspectiva, né? Segue aí a nossa visão. E aí, ó, pensando nesse fluxo, né? Esse fluxo de auditoria aqui, eu vou olhar o disponível, as questões desses clientes, como estão esses estoques, os fornecedores, patrimônio líquido, receitas e despesas. Então, essa circularização, né, num processo de análise das contas para observar. E lembrando, é importante esse olhar de campo, né, não se perder esse olhar de campo. Seja você contabilista também para entender as dinâmicas da empresa que você está assinando, né, e se responsabilizando. Seja os processos de auditoria também para entender a realidade do setor econômico, da região que está localizada, do mercado que ela se insere. Né? Isso daí são também exercícios que unicamente estruturados em dados eletrônicos, digitais, eles mascaram e confundem e tornam a decisão enviesada. Tem que tomar muito cuidado nas decisões tomadas por vieses que são sustentados na percepção, ou muitas das vezes, né, Rodrigo, naquilo que eu quero acreditar, né? Que a gente tem uma tendência em não, tá ali, eu quero acreditar naquilo, mas nem sempre corresponde ao que a gente deseja. Então vamos lá. Seguindo aqui, isso é para conhecimento. Lembra que eu falei ali, né? A conta bancos, caixa, é um sistema, né, de investigação das movimentações bancárias. Ele centraliza, é fundamental, né, para os trabalhos de auditoria contábil, porque hoje ele é centralizado, regulado pelo Ministério Público Federal e compartilhado com as administrações tributárias para você, de fato, buscar informações padronizadas para utilizar nos softwares de cruzamento de movimentação financeira. Então, assim, você tem toda uma estruturação das normativas do COAF, que também distribui, né? O COAF tem os alertas, tem as situações, e aí você vê em algumas fraudes estruturadas a figura do atravessador, que concentra aquele valor, né? E aí, muito importante, né? Não tem a súmula que aí é importante para a proteção das empresas, da regularidade das transações, a súmula 509 do STJ, que fala do adquirente de boa-fé. Mas lá fala sobre o pagamento. Ele pode ser um adquirente de boa-fé, mas a quem ele pagou? Ele pagou de fato ao fornecedor ou foi um atravessador que intermediou ali uma operação de uma empresa de outro estado que era uma empresa de fachada? E esse sistema, né, que é o sistema de acesso, compartilhamento, ele tem uma transferência, né, do sigilo bancário, que assegura as previsões lá da Lei Complementar 105, né, que aí ele vai garantir, de 2001, vai garantir a regularidade desse sigilo bancário. Então, muita atenção, porque às vezes você teve só acesso ao que foi encaminhado, porque eu não sei se você tem esse dilema, eu acho que você vai passar por isso agora, né?
São dois dilemas do contador agora, né, Rodrigo? Primeiro, a procrastinação, né, que deixa tudo lá para o último dia. A procrastinação aí é um evento psicológico e comportamental que é difícil lidar. E a outra é você precisar receber extratos, receber os dados dos contribuintes e tal, para de fato você fazer a escrituração. Se você não recebe ou não tem meios de receber devidamente, o fisco está recebendo algo claramente das movimentações financeiras. Até, né, tudo que passa pelo sistema de pagamentos brasileiro vai estar aqui dentro. Então, muita atenção aí, que também você tem essa fonte para embasar aquela análise ali do disponível das contas caixa e bancos. E aí, só para análise, né, assim, só para conhecimento também, hoje você tem, né, nas ferramentas de monitoramento, você tem a mineração de dados, né, que vai trabalhar os dados agregados da ECD, como também tem ferramentas. O Contágio Lite é disponibilizado da União, para os estados e municípios, para fazer auditorias bem trabalhadas, né? Tem detecções, análise de saldo credor, os fluxos de pagamentos, né? O prazo ali de pagamentos das empresas para atuar, né, com passivos fictícios. E o EBR, que é da Cefaz de Minas Gerais, também só para... Então, assim, é interessante que você tem ferramentas específicas para auditoria contábil hoje, porque não mais é aquele modelo anterior, um livro em papel e tal. E isso aqui, você produz auditoria periódica, um monitoramento, né, com mineração de dados em tempo real e também relatórios e indicadores que apontam como está, de fato, a auditoria contábil dessa empresa. Então, você tem, pelo lado do fisco, assim, esses trabalhos sendo construídos. E é importante para sustentar mais embasado a lavratura desses autos. Então, muito entender que, assim, se você também não tem fundamento, essas auditorias estão sendo embasadas aqui. Aqui, ó. Aí, Rodrigo, você já consegue aí? Vai lançar ou não vai lançar? Fica aí a seu critério. Se teve aí se teve saldo credor nessa conta caixa ou não teve aí? Teve estouros de caixa? É o quê? Essa ferramenta aqui, né, do Contágio, lançando aqui os pontos aí que teve estouro de caixa, entendeu? E aí prova o quê? Prova material, saldo credor, né, na conta caixa, esses estouros demonstrados. Então, vai ter que ter muita criatividade, né, para fazer o embasamento, para afastar essa presunção aqui de saldo credor na conta caixa. Aqui, Rodrigo, aquilo que eu falei lá no início, né, que conversando com a Paula, né, que tem muitas discussões, aqui, ó, discussão tem, ela, ó. Esse daqui é o CEF de Tocantins, aí omissão de saídas é a presunção, né, que a gente falou, lembra que a gente colocou lá, deixar de emitir documento fiscal? Aí omissão de saídas. Mas qual é a presunção, ó? Empréstimos sem comprovação de legitimidade, de modo a mascarar o quê? Saldo credor. Autoriza a presunção de omissão de saídas. Tá vendo? Foi atacado, é claro, faz parte do contraditório. Só que ele não conseguiu afastar porque ele não comprovou que o empréstimo era verídico. Então, a omissão de saída ficou, mercadoria tributada, de modo que ele queria o quê? Mascarar o saldo credor. Não conseguiu. Aí o que ficou? A presunção se manteve. Ela foi questionada. Aqui, ó, já é em nível judicial. Isso daqui tem vários, né, julgados. O CEF nosso tem as súmulas lá, está no portal da Cefaz. Você pode até jogar por tema, né? Passivo fictício, saldo credor na conta caixa, suprimento indevido, né, sem lastro. E aí você vai ter várias essas questões, né? Deixar de escriturar documento de entrada, tudo tem essas questões lá para consulta. Mas olha aqui, ó, embargos, né? Já estou falando em CMS, mas já estou falando em nível de aspecto judiciário, mas o que, ó? A técnica de apuração adotada pelo fisco, que considerou a existência de passivo fictício em consonância com a regra, ambos do regulamento, vigente à época dos fatos, autoriza a apuração de diferença no recolhimento do imposto por meio de arbitramento à presunção, entendeu? Então, assim, hoje foi rechaçado, né, pelo fisco, que é essa tese de aplicação. Então, assim, é claro que tem, né, você tem o uso, é claro que tem situações que são afastadas, mas aqui se manteve, seja no saldo credor, seja no passivo fictício, seja também no suprimento indevido de caixa. Então, assim, são posicionamentos que vão ocorrer. Sempre é o que, né, Rodrigo? Assim, é a construção probatória.
Se você tem fundamento, igual você trouxe exemplos, vai afastar. Se você não tem ou não constrói esses fundamentos, ele permanece. Porque a presunção, ela trabalha ali, né, trazendo aos trabalhos do fisco, né, a legitimidade. Então vamos seguindo. Então assim, caminhando para o nosso... Rodrigo, o pessoal tá avisado aí do sorteio, né, no finalzinho que nós vamos fazer. E tem um outro sorteio agora para quem ficou com a gente até agora, entendeu? Quem ficou com a gente, não esqueça que tá faltando ali 5 minutinhos, a gente já encerra aqui, e aí vai ter 2 sorteios. Então vamos lá. Então entender assim que é uma tarefa conjunta também, né? Uma caminhada conjunta. O fisco não tem a pretensão de achar que ele vai coibir todas as fraudes estruturadas, isso seria ideal demais, mas ele tem o propósito de quê? De proteção ao erário, né? Que são recursos públicos que deveriam ser revertidos à sociedade, né? Para as aplicações. Tem uma tarefa também dos contabilistas, que é uma tarefa de conformidade, integridade, acompanhamento, lisura, prudência, né, de assessoramento. Né, é importante contar com eles, porque assim, né, quando tem os desvios, tem as repercussões, mas quando também tem as boas práticas, tem um bom contribuinte, tem que ser destacado também. Um profissional que faz a empresa crescer, né, ele também vai ser valorizado no mercado, ele vai encontrar melhores soluções para consultorias dentro, né, da legalidade ali, e aí ele constrói também a sua imagem dentro de práticas éticas, né, transparentes. Né? Você tem essa questão hoje de, mesmo que eu falei, uma gestão de risco, vai fazer uma empresa ir para um nível A e ela tem uma série de vantagens, né, no fisco paulista ali, os outros fiscos também vai ter essas transações. E tem uma tendência, pensa, sempre fazendo o exercício com a reforma tributária. Nos créditos financeiros, quanto melhor eu tenho uma lisura com a empresa, mais rápido eu tenho a certeza que o crédito financeiro vai vir para mim, né, que ele vai poder pagar antes. Então vai ser uma prática mais próxima do mercado. Então esse conjunto aí, né? Junto também, assim, os órgãos reguladores, eles trabalham todos juntos. Às vezes acontece, assim, que você recebe mensagem, poxa, Bruno, chegou aqui uma notificação, um áudio de infração, eu queria que você detalhasse daqui do meu caminhão e tal. Mas quem fez o auto foi a NTT, por causa que era vale pedágio, que não foi recolhido. Mas o que a NTT utilizou? Utilizou uma informação do fisco, que é o CTE, que não estava lá. Então não foi a Fazenda do Espírito Santo. Você tem o DENIT usando a informação do MDFE para o peso, o excesso de carga. Vocês viram que até aconteceu um acidente, né, ontem ali. Então, assim, são órgãos controladores trabalhando junto. O Ministério Público, no combate às fraudes estruturadas, trabalha fortemente com o fisco. Com o trabalho do fisco, ele faz a ação criminal, né, tributária. Então, esses órgãos estão trabalhando. E as entidades de classe, né? Tem o CRC aqui, tem o GTFaz, onde que lá trabalha. Tem todas essas parcerias, né, para engajamento, para tratamento da informação, para, né, compartilhamento de dados aqui. Então, seguindo, então é importante isso também para essa conformidade, para as presunções não serem pesadas, porque ao final é isso aqui, ó. As presunções, elas são aplicadas para aquilo que a gente comentou, para eficiência fiscal, né? Elas buscam o quê? A adequada tributação, a mais possível, porque o fisco, lembrando, ficando na cabeça, o fisco só conhece um fato típico da hipótese. O que aconteceu, ele supõe, por isso que é presunção. Mas é essencial que seja aplicada de maneira justa e equânime. Que haja o quê? Ampla defesa e contraditório. E que as provas contrárias às presunções sejam apresentadas. Então, não adianta alegar sem prova. Tem que construir a prova. E essa prova, ela precisa também ser analisada. Aí vai ser o CERF, vai ser a primeira instância, em qualquer, né, na nível de tributo. E aí, para quê? Sustentar toda essa questão da tributação, da presunção, da legalidade, e o contribuinte, né, de fato, ele poder afastar quando for indevida, ou mesmo ele se adaptar, né, recolher ou pagar com as vantagens. Então, entende que tem que ficar isso, assim. Existem hoje um olhar para a infração contábil, ela vai ampliar, porque a reforma tributária afasta muitas questões de uma necessidade pesada que a gente estava em obrigação acessória. Tem até já virou lei complementar, que foi chamada de lei reforma tributária das obrigações acessórias, né, que foi aprovada no passado.
para, de fato, diminuir e simplificar. Isso é o princípio da simplicidade que está também na reforma tributária. Mas, de fato, a partir de agora, aprimorar na auditoria contábil é papel dos fiscos da contabilidade e também para sustentabilidade do negócio. E aí, pegar essas perspectivas, eu temo que a gente se encerra, né, Rodrigo, essa manhã aqui, né, assim, agradecendo aí. Vamos começar o sorteio aí, eu não sei se vai ter o sorteio. Ah, tá. Ah, e só um detalhe, Rodrigo, vou aproveitar, Rodrigo, que tem um segundo sorteio. O sorteio que estão fazendo ali agora é do livro, né, que nós vamos deixar aqui, vou deixar aqui com o Rodrigo, né, já vou até pegar ali o livro de auditoria contábil. Mas, assim, para quem ficou aqui até agora, né, eu vou sortear, mas aí ele tem que fazer uma tarefinha também. Ele tem que marcar lá no Instagram, lá no meu Instagram, da CRC, do Instagram da Receita, marcar ali essa palestra que a gente estava ali, né, que ele assistiu, que aí ele vai concorrer a um sorteio de uma inscrição de um treinamento de movimentação financeira e compliance fiscal das empresas, né? Vai estar participando gratuitamente ali, então assim, não deixa de marcar aqui o CRC, o site lá da Receita, o meu também, que aí vai participar do sorteio e vai ganhar. Mas o livro é agora, o livro está na mão aqui da sorte do Rodrigo. Viu? Aí, pessoal, vamos fazer então também essa inscrição aí, marcar o Instagram do Bruno, da Receita, do CRC, para concorrer esse treinamento aí. Isso. Então aí, nesses momentos finais. Só aguardando o Quanto sorteio. está saindo ali, né? Deixa o Silvio tá vendo ali o nome, como é que tá saindo. Se não sair depois nós... tem o nome aí, Silvio? Vai lá, vê lá. O sorteado foi Leidiane do Nascimento Pereira. Parabéns aí, E Letícia... foi a Letícia ou a Leidiane? Os dois. Ah, tá. E Letícia Caroline de Oliveira da Mata. Então tá. Então, quem saiu primeiro? A Leidiane do Nascimento Pereira. Ah, então tá, peraí. Deixa eu já pegar aqui o livro. Opa! Ó, o livro aqui que saiu primeiro já é da Leidiane, viu? E vai ficar disponível aqui no CRC, só procurar o pessoal de eventos. Aqui. A Letícia que foi a segunda, né? Mas para ela não dizer que ficou de fora, ela já foi sorteada da inscrição. É só entrar lá mais em contato. Então, eu vou sortear 2 inscrições aqui hoje. Bacana. O próximo já ganhou o curso, a Letícia. Só mandar a mensagem lá no Instagram. E o segundo, marca aí, que aí marca aí no meu Instagram, da Receita, sobre o evento hoje que você assistiu, ou mesmo no CRC aqui também, que aí até o final do dia nós fazemos um sorteio para essa segunda pessoa participar. Beleza? Tamo junto. Gente, obrigado. Valeu.